Olá, amados alunos, amadas alunas, queridos estudantes, estamos aqui chegando com mais uma videoaula para vocês, hoje especificamente para a nossa turma do 9º ano e para você que quer aprender mais, quer levar conhecimento aos seus colegas, então fica aí e acompanhe a nossa videoaula de hoje. Hoje, chegando a vocês um conhecimento muito importante que é estudando as orações subordinadas. Para chegar às orações subordinadas, eu preciso voltar um pouquinho no tempo que nós estudamos ano passado, que foi lembrar vocês o que é um período simples e um período composto. Vamos lá recapitularmos ligeirinho. Período simples é aquele que tem apenas uma única oração. E o que é uma oração, professor Marcos? É aquele que tem apenas um verbo. O menino chutou a bola. Período simples. Quem é o verbo na frase? Chutou. Período simples. E o que é um período composto, professor? É aquele que tem duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos. O menino chutou a bola e caiu. Quem são os verbos? Chutou e caiu. Dois verbos, duas orações. Então, o período vai ser composto. Entenderam? Ok? Período simples, que tem uma oração, ou seja, um único verbo. Período composto é aquele que tem duas ou mais orações. Agora vamos adentrar. Vocês lembram que o ano passado nós começamos estudando período simples, período composto por coordenação e período composto por subordinação. O período composto por subordinação, o que é ser subordinado? É quando uma oração depende da outra, certo? Se eu digo a oração para vocês, nós sugerimos que vocês leiam as tiras de Maurício de Souza. Nós sugerimos que vocês leiam as tiras de Maurício de Souza. Quem é a primeira oração? Nós sugerimos. Só essa oração, ela não tem um sentido completo. Ela precisa da outra oração, que vocês leiam as tiras de Maurício de Souza. Então, uma oração precisa da outra para ter o seu sentido completo. Estão entendendo aí? Então, que vocês leiam as tiras de Maurício de Souza completa a primeira oração, que é nós sugerimos, certo? Nós sugerimos. Então, nós dizemos que este período é um período composto por subordinação. Por que por subordinação? Porque a primeira oração precisa da segunda oração para completar o seu sentido. Entendido até aí? Período composto por subordinação. Por quê, professor? Porque uma oração precisa da outra oração para ter o seu sentido completo. Entendido? Então vamos navegar, vamos lá, vamos continuando. As orações, os períodos compostos, eles podem se aplicar como orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. Nós vamos estudar isso durante todo o ano, no 9º ano, nós vamos ver as orações subordinadas. Mas agora, especificamente, nós vamos estudar as orações subordinadas substantivas. Por que substantivas, professor Marcos? Orações subordinadas substantivas são aquelas que têm o valor de um substantivo. Elas se subdividem em 6. Orações subordinadas substantivas são aquelas que se subdividem em 6. Primeira delas, orações subordinadas substantivas. Você já sabe. Por que é que ela é subordinada? Porque uma precisa da outra. Por que é que ela é substantiva? Porque ela tem um valor de um substantivo. E vamos ver agora em que é que ela se subdivide. Em 6. Subordinada substantiva predicativa. Por que ela é predicativa, Marcos? Porque ela tem um valor de um predicativo. Para você entender melhor o que é um predicativo, você vai voltar lá um pouquinho no tempo e entender que ela tem um verbo de ligação. Quando eu digo assim, a garota é inteligente. A garota é inteligente. Então, nesta frase, a garota é inteligente, você observa que este é um verbo de ligação. Nesta frase, o é um verbo de ligação. Ele está servindo como um verbo de ligação. Nesta frase, ele está servindo como um verbo de ligação. Agora eu vou transformar esta frase, pegar esta frase e dizer que vou reformular esta frase.
é provável que a garota seja inteligente. Observe, ó. É provável que a garota seja inteligente. Tá vendo? Ó? É provável, já é o verbo de ligação. Que a garota seja inteligente. Então, nós temos aí uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Por que predicativa? Porque ela vai ter um valor de um predicativo, certo? Predicativo do sujeito, certo? Predicativo do sujeito. Então, é importante que vocês saibam, entendam, tem que voltar um pouquinho aos nossos estudos anteriores lá. Nós vimos lá desde o 7º ano, lembrar um pouquinho o que é um predicativo do sujeito, para que vocês entendam aí o que é uma oração subordinada substantiva, predicativa, tá certo? Por quê? Porque ela tem um valor de um predicativo do sujeito, tá certo? Depois, nós vamos para a segunda. A segunda é uma oração subordinada substantiva apositiva. O que é apositiva? Porque ela tem um valor de um aposto. O que é um aposto, Marcos? Estudamos isso ano passado. Acho que foi até o último conteúdo que nós vimos no ano passado. O aposto é aquele que dá uma explicação a um termo. Então, e essa é uma das mais fáceis de você detectar. Ela vem sempre depois de 2 pontos. Todas as vezes que você tem uma oração subordinada apositiva, ela vem sempre depois de 2 pontos, tá certo? Então, ela facilita. Se eu digo, na floresta amazônica é importante que os índios sejam preservados. Na floresta na Amazônia é importante que os índios sejam preservados. Então, esse que os índios sejam preservados vai ser a oração subordinada substantiva apositiva. Você já sabe por que é subordinada, você já sabe por que ela é substantiva, porque tem um valor de substantivo, e agora porque é apositiva, porque tem um valor de aposto. E é fácil de você detectar. Ela vai ser apositiva porque vem depois de 2 pontos. Então, como eu estava dizendo a você, ela é objetiva direta quando ela exerce a função em cima de um verbo que é um verbo transitivo direto, certo? Ela exerce a função em cima de um verbo quando é o verbo transitivo direto. Se eu tenho uma frase, ele recomendou que ela fizesse tudo. Ele recomendou que ela fizesse tudo. Ele recomendou. Recomendou é um verbo transitivo direto. Então, vai pedir o quê? Um complemento transitivo direto. Que ele fizesse tudo. Então, esse que ele fizesse tudo vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Entendeu? Então, nós já vimos 3 das orações substantivas. Oração subordinada substantiva predicativa, porque tem um valor predicativo. Oração subordinada substantiva apositiva, porque tem um valor de aposto. Oração subordinada substantiva objetiva direta, porque tem um valor de um objeto direto. E agora a quarta é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Por que objetiva indireta, gente? Porque ele vai sobrecair sobre um verbo que seja transitivo indireto. Qual é a diferença, Marco, do transitivo direto para o transitivo direto? O que vai mudar aí, gente, é a preposição, certo? No verbo transitivo indireto, ele pede uma preposição. Um exemplo para que vocês entendam melhor. Nós precisamos de que você venha. Ó, de que você venha. Então, esse de é uma preposição. Nós precisamos é um verbo transitivo indireto. Então, a segunda frase, de que você venha, vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Por que indireta? Porque nós temos aí um verbo transitivo indireto que o seu complemento tem um auxílio de uma preposição, que é o de, entendido? E está completando o sentido de um verbo. Tenham muito cuidado, porque normalmente a objetiva indireta, ela se confunde muito com a completiva nominal, que é a que eu vou explicar agora para vocês.
A objetiva indireta completa o sentido de um verbo. Nós precisamos de que você venha. Precisamos é um verbo. Agora eu digo, eu tenho receio de que você venha. Mudou. Receio deixa de ser verbo, não é um verbo, é um nome. Aí não vai ser mais objetiva indireta. Passa a ser agora uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Por que completiva nominal, Marcos? Porque receio não é mais um verbo transitivo indireto. Receio é um nome, é um substantivo. Então, a segunda oração, que é eu tenho receio de que você venha, tem uma preposição do mesmo jeito, não está mais completando o sentido de um verbo, mas está completando o sentido de um nome. Então, neste caso, ela deixa de ser uma objetiva indireta e passa a ser uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Se parecem muito as duas, muito cuidado, viu, gente? A objetiva indireta da completiva nominal. Elas são muito parecidas. As duas têm preposição. Mas qual é a diferença, Marcos? A diferença é que a objetiva indireta completa o sentido de um verbo e a completiva nominal completa o sentido de um nome. Deu para entender a diferença? Certo? Vocês vão entender. E, por fim, a nossa sexta oração é a oração subordinada substantiva subjetiva. Quando é que acontece a oração subordinada subjetiva? É quando ela exerce a função de um sujeito. Sujeito, certo? Quando ela exerce a função de um sujeito. Eu digo assim, seria importante que você viesse para a minha casa. Seria importante o quê? Que você viesse para a minha casa. Então, ela está exercendo a função de um sujeito. Então, neste caso, nós vamos ter aí uma oração. Seria importante, é a oração principal. Aí, que você viesse para a minha casa, vai ser a oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque ela exerce a função de um sujeito. Tá certo? Então, nós vimos aí, vamos recapitularmos nossa aula de hoje, que nós estamos estudando as orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas se apresentam de 6 formas, se classificam de 6 maneiras. Orações subordinadas substantivas predicativas, orações subordinadas substantivas apositivas, orações subordinadas substantivas objetivas diretas, orações subordinadas substantivas objetivas indiretas, orações subordinadas substantivas completivas nominais e orações subordinadas substantivas subjetivas, que foram essa última que tem a função de um sujeito, tá certo, galera? Então, estudem, daqui a pouco nós mandamos a nossa atividade para vocês, vão lá no nosso canal, compartilhem conhecimento, levem para as pessoas que vocês gostam, que também têm necessidade. Deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal e saibam, a educação é a única arma que pode transformar o mundo, principalmente nesse tempo de pandemia. Um abraço, fui!